Olá, sejam todos bem-vindos a esta 7ª edição do programa Aero News TV. O Aero News TV, pela TV Cidade e pela Web TV Matão Online, está no ar. Quero mandar um abraço para o meu amigo Erasmo da Conexão Comunicação Visual. A Conexão está completando 20 anos atendendo grandes e pequenas empresas com equipamentos de última geração, buscando sempre novas técnicas e atualizando-se às necessidades do mercado, visando sempre a satisfação do cliente. Se especializou também em envelopamento de veículos, impressão digital, flexografia e serviços gráficos. Estivemos no jantar de encerramento e entrega dos prêmios da 57ª edição do Campeonato Brasileiro do Sudeste, onde conversamos com o piloto Leandro Jamarco, que conquistou o primeiro lugar da competição. Leandro, primeiramente, gostaria de te parabenizar pelo primeiro lugar. E eu queria saber se você teve alguma dificuldade nas provas, na realização dessas provas. Sim, no início da semana a meteorologia estava bem desfavorável. Na semana anterior a gente teve um período grande de chuva e a meteorologia, principalmente no início da semana, ela foi bem desafiadora. Os primeiros dias com chuva, nebulosidade bastante intensa, e a meteorologia foi evoluindo bastante durante a semana. E a gente terminou com dias muito bons, porém ainda um pouco desafiadores, porque a meteorologia estava um pouco incerta na hora que o dia terminaria, a meteorologia que a gente usa para o voo. Então foi desafiador, principalmente no início, e o final também teve os seus momentos de dificuldade, tiveram seus momentos de dificuldade, foi bem interessante. Esse foi o 57º campeonato que está tendo em Bebedouro. Você já participou de outros? Teve alguma mudança em algum regulamento? Sim, eu participo desde o 54º e, na verdade, houveram algumas mudanças, sim, desde que eu comecei a participar. Quando eu comecei eram apenas duas classes, a classe olímpica e a classe aberta, e hoje nós somos em 3 classes, olímpica, racing e aberta. E, na verdade, agora na etapa sudeste, a aberta estava correndo junto com a racing por questão de quórum, tem todo um regulamento, mas agora para a etapa final nós devemos ter as 3 classes voando normalmente. E em que momento que você respirou e falou, a vitória é minha, eu consegui? Ontem, na última prova, foi realmente muito difícil. Eu fiz uma prova excelente, simplesmente o melhor voo que eu fiz até hoje de planador, o voo mais rápido. E eu estava correndo para ganhar ontem a prova e para garantir o campeonato. Então eu fiz um voo excelente. Foram em torno de 300 km, mas a velocidade, né, que é o que pra gente o que vale mesmo é a velocidade média. Eu estava com uma velocidade média alta para o meu planador e eu sabia que eu estava indo muito bem. E eu precisava chegar no tempo das 3 horas, que foi o definido para a prova de ontem. E eu tinha que voar um pouco a mais para chegar. E eu sabia que o dia também estava terminando. E na volta eu acabei ficando muito baixo e quase que eu tive que pousar no caminho, né? Que a gente chama de pousar fora, que é quando você não consegue chegar no aeroporto. A gente pousa em campos arados, enfim, o planador ele tem essa facilidade, né? Depois precisa ser desmontado, enfim, mas é fácil. Mas aí nesse momento eu falei, nossa, eu não vou conseguir, não vai dar. Tava indo muito bem e falei, nossa, mas agora, no final, na última perna, aí realmente eu consegui uma última térmica, perdi bastante velocidade, mas consegui chegar e garantir a prova completada, né? Completar essa prova, mesmo com a velocidade um pouco inferior. Mesmo assim eu fiquei em terceiro na prova de ontem, tipo 1 km por hora a menos do que o vencedor. Então eu tava vindo muito bem, mas essa dificuldade no final realmente foi bem... Foi um momento assim de tensão, eu falei, não vai dar, acho que eu vou jogar fora o campeonato. Mas aí a hora que eu consegui subir, completar, aí eu fiquei ainda na dúvida como os outros teriam ido, né? Teriam ido tão melhores ou não. Mas aí no final eu consegui, depois pousei, a gente analisa os voos dos competidores e eu falei, bom, não, mesmo assim não fui tão mal, acho que deu para garantir. Hoje se encerra né? Foi esse campeonato, e amanhã começa o outro, que é o Campeonato Brasileiro. Você vai participar dele também? Sim, eu fico mais essa semana para a etapa final, né? A gente encerrou a etapa sudeste do Campeonato Brasileiro de Voo à Vela e amanhã começa a competição máxima do Voo à Vela no Brasil, que é a etapa final.
A etapa final ela define o campeão brasileiro de 2015. Né? É o vencedor dessa próxima etapa que vai ser o campeão brasileiro de verdade. Né? Então tem muitos competidores que chegaram agora posteriormente e muito competitivos. Então eu espero um nível mais elevado ainda. Claro, já haviam pilotos na etapa sudeste num nível excelente, mas agora o nível aumenta e o número de competidores também, então fica mais difícil ainda. E tem alguma preparação psicológica, física para isso? Olha, o voa vela ele é um esporte muito interessante, né? Ele envolve toda essa parte, porque a gente voa até 4, 5 horas direto sob o sol, então realmente a preparação física é importante. A preparação, mas principalmente é um jogo psicológico. É um jogo psicológico porque qualquer erro você pode terminar no arado e jogar uma prova fora. Então é um jogo psicológico muito forte. Quem está melhor preparado psicologicamente e comete menos erros, fatalmente vai ser o que vence. Vamos a um rápido intervalo e na sequência voltaremos com a cobertura do 57º Campeonato de Voo à Vela, que aconteceu no último final de semana em Bebedouro, São Paulo. Estamos de volta com a Aeronews TV pela TV Cidade para Ibitinga e região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. Voltamos com a entrevista do piloto Leandro Jamarco. Leandro, você não é daqui de Bebedouro. De que cidade você é? Eu sou de Ribeirão Preto, eu sou natural de Taquaritinga, moro em Ribeirão Preto hoje e eu represento o Aeroclube de Voa Velas do Rio de Janeiro. E qual que é a dificuldade para estar trazendo o planador para cá? Bom, os planadores que vêm competir aqui no Campeonato Nacional, aqui em Bebedouro, né, esse ano, tem toda uma preparação. Tem uma carreta própria para transporte, é uma carreta bem grande, por sinal, depende do planador. Cada planador tem a sua carreta, todo planador de competição ele tem a sua carreta. Porque no caso, como eu mencionei, de um pouso em arado, ou num pouso fora de pista, a equipe tem que pegar o carro com a carreta e prosseguir até lá. E o transporte é feito dessa mesma maneira. Temos muitos colegas aqui de Brasília, o pessoal que veio do Rio Grande do Sul, e o planador ele é desmontado, colocado numa carreta própria para transporte, o pessoal engata no carro, a gente engata. Precisa de uma equipe, né? Pelo menos uma ou duas pessoas ajudando para montar, desmontar, limpar toda a preparação diária. E aí é feito esse transporte via rodoviário, né? Via carreta, até o local da competição. Leandro, e desde quando você pratica o voo à vela? Olha, eu comecei eu sou piloto de linha aérea hoje, né? Eu sou comandante de aviões comerciais. E eu pratico voo à vela desde o início. Eu comecei a voar planador com 17 anos. Foi a minha entrada na aviação, foi pelo voo à vela. No início, eu usei, vamos dizer assim, o voo à vela como uma escola para aprender a pilotar, que a pilotagem é muito parecida com a de um avião e você pega muita sensibilidade, realmente muita finesse na pilotagem, é uma aeronave que te dá essa sensibilidade. Então eu comecei pelo planador, depois fui para o avião e segui minha carreira. Mas eu tinha começado o voo à vela apenas como uma escola, apenas como um aprendizado, usado aquilo como um degrau para aviação, para seguir minha carreira na aviação. E depois de uns anos eu voltei a praticar como esporte e é o que eu faço hoje. Leandro, muito obrigada pela atenção e meus parabéns novamente pelo primeiro lugar. Obrigado, Carla. Obrigado. O piloto alemão Suen, segundo colocado na competição, nos falou em entrevista sobre a emoção de estar no Brasil competindo. Ainda bem que não era futebol. Sven, você ficou em segundo, conseguiu o segundo lugar. Qual é a emoção de estar participando, de vir para o Brasil e conseguir o segundo lugar entre tantos competidores? A ideia foi só conhecer outras pessoas, pilotos daqui no Brasil, mas isso foi mais do que eu achei. O tempo foi muito bom, os pilotos são muito divertidos. Realmente é uma situação muito boa para mim. Foram quantos dias de campeonato? Totalmente foram 6 provas, começando no último domingo. E tinham bastante competidores? Quantos eram?
Totalmente foram 18 pessoas. Na minha classe foram 8 pessoas competindo. É a primeira vez que você vem para o Brasil ou você já tinha vindo antes? O que você está achando do Brasil? Eu estava aqui antes, mas para voar é a primeira vez. Você já tinha participado antes de outros campeonatos na Alemanha também? Ou também é o primeiro campeonato que você participa? Na Alemanha eu fiz isso muitas vezes. Eu sou piloto há 26 anos agora. Na Alemanha fez muitas vezes, mas no Brasil é a primeira vez. O planador que você utilizou nas provas, você trouxe ele de lá ou não? Não, para trazer é muito difícil, é muito caro. Por causa disso eu tenho um planador aqui de um amigo do Brasil. Esse campeonato que acabou foi o regional. Agora tem o nacional, que vai começar agora também, né? O nacional começa amanhã, eu vou participar também, isso mesmo. Mas eu acho que agora os pilotos são melhores, eu não vou conseguir no segundo lugar. Não, pensamento positivo sempre. Na oportunidade, o presidente do Aeroclube de Bebedouro explica as categorias disputadas e faz um convite para o Campeonato Brasileiro de Planador. Bom, de 13 a 18 de setembro nós tivemos a etapa sudeste do Campeonato Brasileiro. Essa etapa, a parte de meteorologia, nos surpreendeu bastante. Nós tivemos as 5 provas válidas, ou seja, não cancelamos nenhuma prova por questão meteorológicas e a gente... nós tivemos a participação de 17 planadores nessa etapa, o que também surpreendeu. Para a segunda etapa, que está começando agora no dia 20, nós temos 31 conjuntos, 31 equipes disputando o campeonato da etapa final. Além disso, nós tivemos a participação de um piloto alemão que participou junto com a gente de todas as provas dessa etapa sudeste. E para a próxima etapa, a etapa final do campeonato, em que está sendo disputado aí a representação para o campeonato mundial, nós tivemos a apresentação do meteorologista hoje, na reunião de hoje, e realmente promete. Eu acho que nós vamos ter mais uma semana de excelente tempo, de excelentes meteorologias, com grandes voos fantásticos, base alta chegando a 3.000, 3.200 metros de altura, e então o campeonato está sendo coroado de grande êxito. A etapa final são disputadas 3 categorias. Nós temos a categoria olímpica, que é uma categoria com planadores de baixa performance. Temos a categoria Racing, que é uma intermediária, onde você já começa a pegar planadores que são lastreados, levam lastros nas asas, água. E tem a categoria Open, que essa categoria já são planadores de alta performance, com envergaduras chegando até 26 metros e meio de envergadura, decolando com 850 quilos, levando água nas asas. Então são as 3 categorias que nós vamos ter nessa próxima etapa do Campeonato Nacional. E a gente aproveita a oportunidade para estar convidando a todos para virem visitar o Campeonato Nacional de Planadores. Essa etapa vai acontecer de 20 até o dia 26 de setembro. A entrada é franca no Aeroporto Municipal de Bebedouro. Nós temos instalado lá um restaurante, as pessoas podem vir visitar, almoçar no restaurante e assistindo ao mesmo tempo as decolagens ou as chegadas dos planadores. Sejam bem-vindos a Bebedouro. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com a Aeronews TV pela TV Cidade para Ibitinga e região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. Além do encerramento da competição, o evento foi palco para a assinatura do projeto Voa Planador São Paulo 2, uma parceria entre Governo Estadual, Prefeitura Municipal de Bebedouro, Federação de Voo à Vela e Aeroclube de Bebedouro. A finalidade principal é formar 57 novos atletas pilotos de planador, aptos a competir nos campeonatos brasileiros e internacionais. Vão ser selecionados 57 estudantes da rede pública de ensino em uma faixa etária de 16 anos completos a 18 anos incompletos, exigência legal da ANAC. Terá que estar obrigatoriamente cursando o 2º ano do ensino médio e somente jovens de famílias com baixa renda, preferencialmente em situação de risco social. A duração do curso será de 24 meses.
Com essa iniciativa, o governo estadual, municipal e o Aeroclube de Bebedouro, sendo pioneira na iniciativa, apresentar aos estudantes uma janela de oportunidade de formação futura nas diversas carreiras aeronáuticas, disseminar a prática do voo à vela através de formação básica dos estudantes como atletas, proporcionar aos estudantes o acesso a conhecimentos teóricos em meteorologia, construção aerodinâmica, navegação aérea, regulamentação de tráfego aéreo e teoria de voo, obrigatórios para a formação básica de pilotos aeronáuticos. Envolver em parceria 6 aeroclubes paulista e as prefeituras dos municípios onde operam seus voos, a fim de proporcionar os meios de seleção dos jovens e a sua formação. A federação foi representada pelo seu presidente, senhor Antoniebbe, a Prefeitura Municipal de Bebedouro pelo prefeito Fernando Galvão, o Aeroclube pelo nosso amigo e presidente Ângelo e representando a Câmara Municipal o vereador Dr. Fernando Pfeiffer. P1. Primeiro planador de projeto e construção brasileira. Projetado pelo engenheiro Eck, brevetado em planador em 1958 com aproximadamente 4.500 horas de voo acumuladas até hoje, das quais 500 no planador Biplace P1. Ganhou 10 campeonatos brasileiros e participou em 3 campeonatos mundiais. Engenheiro aeronáutico pelo ITA, 1965, com especialização em aeronaves. A partir de 1966, trabalhou no CTA PAR no projeto IPD 6504, que mais tarde viria a ser o avião Bandeirantes. Com a fundação da Embraer, passou a integrar o quadro de engenheiros desta empresa, trabalhando por 14 anos no projeto Urupema, Ipanema, Bandeirante, Brasília, Tucano e AMX. Em seguida, trabalhou na produção até 1990, gerenciando a linha de montagem dos Tucanos. Desde 1998, leciona o curso de Projeto Conceitual de Aeronaves e mais tarde o curso de Fabricação em Material Composto, no ITA. Em 1998, passou a gerenciar a fábrica de trens de pouso da Embraer, a Eleb, onde se aposentou em 2005. Atualmente, além de lecionar no ITA, desenvolve o projeto do planador Biplace P1, atualmente com ênfase aos ensaios em voo para certificação pela ANAC. Gostaria de convidar então o amigo Eck Schubert para que fizesse uso da palavra no lançamento oficial do planador P1. Parabéns, senhor. Boa noite a todos, autoridades presentes, amigos do Boavela, né? O que o Ângelo não contou para vocês, eu vou ter que contar, é que o P1 nasceu em Bebedouro, em 1995, né? Você não sabia, né? Pois então. Bom, o P1 é um projeto que realmente nasceu numa época em que o Brasil precisava muito de planadores biclasses, tal, não tinha muita opção, e nós resolvemos, nós juntamos um grupo de aproximadamente 70 pessoas que financiaram, eu encabecei tecnicamente esse projeto andou, foi longe, e hoje eu acho que chegou a hora de eu apresentar o projeto como um todo, né? Na virada do século 1800 para 1900, muita coisa foi feita com muito sacrifício, perdas de vida, tal. Mais tarde nós chegamos ao nosso Neivão, pai de todos os voavelistas aqui, e hoje nós estamos no Inhapecã e planadores importados. Nós estamos importando planadores enquanto a Embraer exporta aviões a jato. Então, a ideia de projetar planadores é uma ideia antiga minha. Alguns não voaram, né, mas outros chegaram a voar. Planeio nada espetacular, mas, né, chegou a voar. Vamos lá. Então, foi feito o P1. Tá? Eu me sentei na frente do computador, projetamos o P1, que visa ser um planador de instrução, um planador de um bom rendimento, não é alto rendimento não, é um bom rendimento que nos permite fazer voos
espetaculares, aí em cima um voo de onda feito em São José dos Campos, que pode ser no qual a gente pode reunir a família para fazer voos com outras pessoas, né? E, enfim, com um acabamento decente. Então, essa é a proposta. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com a Aeronews TV pela TV Cidade para Ibitinga e região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. Conseguimos algumas imagens do campeão mundial de acrobacias em planador, categoria avançado, o jovem piloto italiano Luca Bertoccio, para que nossos telespectadores possam entender o funcionamento e manobrabilidade de um planador. É possível praticar todas as manobras, inclusive as acrobáticas.
Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Aeronews TV, pela TV Cidade para Ibitinga e região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. Recebemos em nossa central de redação vários e-mails com algumas dúvidas sobre qual o tamanho e peso de bagagem de mão permitido. Os limites de bagagens de mão são definidos por critérios de segurança para atender ao peso máximo de decolagem do avião e ações preventivas de segurança a bordo. Em voos domésticos, a bagagem não pode ser maior que 115 centímetros, considerando altura, comprimento e largura, e o peso máximo é de 5 quilos. Caso exceda essa especificação, a companhia aérea poderá exigir que a bagagem não viaje com você e seja despachada. Qual o peso da bagagem que posso despachar sem custo adicional? Dependendo do tamanho da aeronave e da classe na qual o passageiro está viajando, primeira classe ou classe econômica, por exemplo, em média, cada passageiro pode levar até 23 quilos. A companhia aérea é autorizada a cobrar pelo excesso de bagagem, no ato do check-in, um valor que pode chegar a 0,5% da tarifa cheia por quilo de excesso. A empresa também pode negar o transporte da bagagem excedente ou transportá-la em outro voo. Artigos esportivos em geral, prancha de surf, bicicleta, etc., instrumentos musicais e outros tipos de bagagem especial deverão ser incluídas na franquia, da qual forma que uma bagagem comum. A empresa também pode negar o transporte da bagagem excedente ou transportá-la em outro voo. Artigos esportivos em geral, prancha de surf, bicicleta e etc., instrumentos musicais e outros tipos de bagagem especial deverão ser incluídas na franquia, da mesma forma que uma bagagem comum. Esperamos ter ajudado com alguns esclarecimentos sobre bagagens. Continue mandando suas perguntas e dúvidas. O contato da nossa redação é aeronewstv@hotmail.com. Boa noite, até a próxima semana.